Nosso assunto agora é casamento de padrões. Casamento de padrão nada mais é do que a busca por uma cadeia de símbolos em uma sequência maior, né? O exemplo mais simples disso é aquele de busca de palavras em um texto. Quando a gente está buscando numa página da web ou num documento do Word por alguma palavra, você entra ali no comando de localizar, digita a palavra que você quer e o sistema vai varrer todo o texto, todo o documento na busca daquela sequência de caracteres. E justamente porque, como esse foi o exemplo mais recorrente de casamento de padrões, a gente viu na literatura termos que estavam mais associados à busca por strings, né? A tentativa da gente encontrar strings numa cadeia maior. Então, string searching, string matching, termos que foram associados a essa técnica de casamento de padrões, né? Recentemente, a mudança da terminologia resolveu usar o termo pattern searching, porque casamento de padrões se aplica muito mais problemas do que apenas a busca de textos em um documento. Por exemplo, eu posso usar casamento de padrões para buscar uma sequência de DNA numa sequência maior. Isso aqui é um exemplo bem interessante do uso do casamento de padrões para determinar paternidade, teste de paternidade, né? Cada símbolo do DNA é convertido em uma letra e aí eu faço busca de texto, da mesma forma que a gente faria num documento. Mas eu posso pensar que essa busca não é só de caracteres, ela é uma busca de símbolos, símbolos de qualquer natureza, símbolos na forma de bytes, de números, de letras. E aí eu vejo outros tipos de aplicação. Por exemplo, eu posso usar casamento de padrões para fazer detecção de intrusão em sistemas, para tentar ver se alguém está tentando invadir um sistema. E ali cada símbolo meu é um evento que sugere um uso incorreto, inadequado, inesperado. Se eu perceber uma determinada sequência desses eventos, ali tem uma situação de risco. Da mesma forma, eu poderia usar essa técnica para detectar fraude em cartão de crédito, dependendo da sequência de eventos que um usuário de um cartão tiver, ou que eu perceber no cartão, nas operações de cartão, eu posso entender que aquilo sugere uma fraude nas operações. Posso usar isso para fazer correção ortográfica, e aqui a gente vê uma técnica um pouquinho mais sofisticada, que seria da busca inexata, ou do casamento inexato de padrões. Basicamente, nós estamos falando que é um casamento de padrões com tolerância a falhas, né? Então, nos nossos sistemas, normalmente quando a gente busca uma sequência de caracteres num texto, a gente está querendo exatamente aquela sequência. Mas eu posso ter uma tolerância nesse processo. Permitir, por exemplo, uma troca de maiúsculas com minúsculas, ou eventualmente uma ligeira confusão ortográfica ali no uso do S ou de um Z, né? E eu permitindo essa tolerância, eu posso aproveitar essa técnica para corrigir o texto, né? Percebo que houve uma busca, que encontrei algo que está errado, e já corrijo automaticamente. Detecção de plágio em documentos, né? Nos trabalhos acadêmicos, a gente pode usar o casamento de padrão para ver se uma determinada sequência de texto que um aluno colocou num trabalho existe em outros trabalhos também, né? Eu posso encontrar aquelas frases selecionadas numa base maior de documentos, e aí eu estou usando casamento de padrões, mas com um objetivo mais sofisticado. Casamento de voz, né? A expressão fica um pouco esquisita, mas o que eu quero dizer é que eu não preciso comparar só símbolos textuais, símbolos gráficos, eu posso criar símbolos que representam os aspectos da minha voz e olhar isso numa base de dados maior. Isso me ajudaria, por exemplo, em sistemas de reconhecimento de música, que música que está tocando. Eu tento criar símbolos dali e vou olhar esses símbolos numa base maior. É uma das formas, né, de fazer esse tipo de busca de música que está tocando. Enfim, existem inúmeras aplicações para casamento de padrões. E é um algoritmo relativamente simples que a gente vai ver daqui para frente, mas na verdade nós vamos ver vários algoritmos. O primeiro deles, que é aquele que a gente não deve usar, mas que serve como referência, é o da força bruta. A força bruta é aquele de testar tudo na maior quantidade possível de combinações para ver se existe um texto ou não. Eu vou comparando cada caráter, quantas vezes necessário, para ver se esse caráter aparece ou se aquela sequência aparece num texto.
Força bruta é isso, é o teste da força, né? Eu vou testando todas as combinações possíveis. Um exemplo análogo a isso é aquele de você pegar um cadeado com uma senha numérica, né? Tem lá 3, 4 dígitos, e você vai testar todos, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e vai aí até testar o 9.999, na sequência. Isso é um exemplo de força bruta. Eu vou testar todas as posições para achar a solução. Aqui a gente tem algo parecido, nós já vamos ver como é que isso funciona. Mas eu tenho soluções bem mais elegantes e que de fato estão implementadas em muitos sistemas modernos. O KMP, que é um algoritmo baseado numa máquina de estados, então por meio de definição de determinados estados, eu tento ver se eu consigo perceber o reconhecimento de um padrão, né? Cada estado representa uma determinada parte desse reconhecimento, também já vamos ver. O algoritmo de Arc-Korasik é uma variação do KMP que me permite fazer busca de vários termos simultaneamente, e o Boyer-Moore traz uma ideia muito interessante. Ele faz a busca do fim para o início e não do início para o fim, como usualmente a gente faz. Vamos ver todos eles para frente. Mas esses 4 algoritmos, eles estão na categoria do casamento exato de padrões, né? Aquele que os caracteres ou símbolos que eu coloco na busca tem que estar exatamente desse jeito no texto, no documento, para que eu faça o reconhecimento. Nós vamos ver uma técnica para o casamento aproximado ou casamento com tolerância a erro de padrões. E essa técnica é chamada de distância de Levenshtein. É uma técnica que vê qual é, de fato, a quantidade de alterações, que aqui se chama distância, que eu preciso fazer num padrão para que ele seja encontrado no texto. Então vamos dizer assim, se eu suponho que uma distância de 2 alterações é aceitável, então na hora de fazer a busca ele vai testando quantas alterações são necessárias, e agora quantas e quantas? 2? Então achei, né? Vamos dizer todos esses para frente. Aqui a ideia era só fazer uma introdução e de uma forma sintética, casamento de padrões é a busca de uma cadeia de símbolos em uma sequência maior, e a gente vê nas próximas aulas esses algoritmos.